disso. Perfeito. E aí, entrando nessa parte de saúde mental, a gente separou aqui um trecho de uns especialistas da USP falando que o Brasil, entre os países que foram pesquisados, de um relatório que eles fizeram, é o país que mais apresenta pessoas ansiosas e depressivas. Eles colocaram aqui 63% da população com ansiedade e 59% com depressão. Chega a tudo isso mesmo? Chega. Então, mais da metade do Brasil hoje tem depressão? Não, perdão, qual que é o número? 59. Não. Assim, o diagnóstico... Eu acho que está um pouco exagerado. Hoje eu a gente sei que sabe... a insônia é mais de 60%. Problemas com sono. É que se você for ver, primeiro, é bom conceituar para as pessoas. Existem vários tipos de depressão. Sim. Tem transtorno depressivo maior, tem transtorno depressivo bipolar, transtorno de humor bipolar, que tem também o componente depressivo. São vários tipos. A ansiedade também tem vários tipos. Tem ansiedade social, ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Eu não sei qual que foi se eles pegaram o guarda-chuva todo, mas talvez, Bruno, esse dado tenha relação com traços de depressão, talvez. Tem que ver a escala que eles usaram. O que a gente sabe hoje é que no mundo a prevalência média de depressão é em torno de 8 a 9%. 8 a 9% das pessoas? E o Brasil eu sei que é um pouquinho acima, mas não chega a metade. Eles fizeram uma conta aqui que no final isso custa 1 trilhão para a economia mundial. 1 trilhão de dólares. É gigantesco. Gigantesco. Extremamente debilitante. Pela falta né? de produtividade também, será? Provavelmente. Eu não sei o que é ter depressão. O pessoal É. já me perguntou no Instagram várias vezes, cara, você nunca teve depressão? Eu falo, eu já fiquei triste. Mas o que é, como você falou, né, quando começa a afetar a vida das pessoas? Você fica triste um dia, 2, não afeta tanto a vida. Tomar um pé na bunda, você fica triste um mês, beleza. Quando começa a sair de tristeza para gerar um quadro que não é mais tristeza, é algo acontecendo realmente. O DSM lá, eu não vou citar os critérios porque o pessoal vai se autodiagnosticar em casa, mas o DSM, você tem que ter um dos dois obrigatoriamente desses critérios que eu vou citar agora para ter depressão. Você tem que ter humor deprimido ou o que a gente chama de anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer com coisas que você gostava antes. Então, você sempre curtiu vir gravar o podcast, você começa a não gostar mais. Porém, isto tem que acontecer, e essa é a parte que as pessoas ignoram quando vão tentar se autodiagnosticar, isso tem que acontecer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. E aí é uma coisa, de novo, né? Não pode ser para uma coisa só, não, né? é geral. Porque às vezes a pessoa tá com menos motivação para uma coisa só, mas tem muita para outras. Isso. E você tem que ter outras coisas também. Por exemplo, às vezes você perde ou ganha muito peso, tem que completar uns outros critérios ali. Uma depressão, uma tristeza muito profunda ou uma perda da capacidade de sentir prazer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. Veja, lá no meu Instagram, né, eu tenho também um bordão que acompanha, que eu sempre repito, que eu falo que o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. E eu falo que o bom humor, ele é treinável, né? Assim como sorrir. E de vez em quando eu faço tipo, galera, vamos dar uma risada aí, vamos assistir uns memes, vamos rir de propósito, né? Forçar o sorriso, de alguma forma exercitar esse músculo. Porque as pessoas, elas acabam entrando e parece que elas gostam desse sofrimento, elas gostam de estar daquele jeito, como se aquilo tornasse elas de alguma forma especial ou que pudesse justificar a incapacidade de fazer algo. Então, elas querem se diagnosticar, como você mesmo disse. Eu tenho depressão. E a pessoa nem fez o básico para não ser ou não estar daquele estado. Então, eu sempre digo isso e eu continuo falando, eu dou risada aqui, eu levo a vida, de fato, de uma forma bem leve e, apesar de, ultimamente, ter me estressado bastante com os negócios, mas eu acho que é muito sobre você também estar disposto a rir, estar disposto a fazer as coisas de forma mais leve mesmo. Perfeito. Deixa eu só complementar, porque acho que é importante que fique claro, pessoal, que depressão é um quadro clínico real, sim. Você tem mudanças químicas no cérebro. E porque, assim, por outro lado, tem algumas pessoas que subestimam, né? Que fazem pouco caso. Deus o livre, isso aí é frescura. Não tô falando isso. Não, tô dizendo que foi o seu caso, não só eu porque... sei, mas é só para deixar claro que eu não tô falando isso. É um quadro clínico sério, assim, realmente debilitante, né? Eu também nunca tive nada parecido, Bruno, igual você, assim. Já tive dias muito tristes, mas daí, faz parte da vida, né? Agora... Viver significa lutar, né? Assim, inclusive algumas vezes que eu fiquei muito mal, teve vezes que eu me perguntei, cara, será que na depressão é isso daqui todos os dias? Se for, é surreal, assim, porque você sente de fato, né, como costumam falar, um colete de chumbo, né? Você não... falta energia para qualquer coisa que exige esforço, né? Perfeito. E às vezes isso é causado por uma mudança química no cérebro mesmo, né? Seria falta de dopamina nesse caso? Pode ser também, né?
E uma das coisas que pode causar, como o Wesley falou, que muitas pessoas não se dão conta, é o estresse crônico, estresse e ansiedade crônico. Isso já está muito bem claro na literatura. Predispõe a pessoa a desenvolver depressão. Você começa a mudar um monte de coisa no corpo, quimicamente, afeta vários circuitos no cérebro. Você entra num quadro fisiológico, um estado fisiológico, que a pessoa acaba tendo esses sintomas, né? Não sente energia para fazer as coisas, humor, não tem motivação para buscar coisas que geralmente ela buscava, mesmo o que gerava prazer. E elas entram num quadro chamado de desamparo aprendido. Que é o quê? Quando você submete um organismo a um determinado contexto que pressiona ele, qualquer animal, incluindo nós, pressiona ele a ter que fugir daquele lugar, que é perigoso, está gerando algum tipo de dano para ele, normalmente o organismo dá um jeito de sair por um reflexo de luta ou fuga que envolve sistemas motivacionais. O paciente que começa a deprimir, ele entra num desamparo aprendido. Ele desiste. Fica assim, azar. Então tá devendo, o chefe já mandou intimação para voltar a trabalhar, ou não sei o quê, ou a namorada ou o namorado pergunta o que está acontecendo e o cara não reage, assim, ele não liga mais se o mundo está impactando ele de forma negativa, ele desiste. É um desamparo aprendido. Isso que a Malu falou é até interessante, o Sêneca, eu já citei umas 4 vezes ele aqui, só não falei com o nome dele, mas ele tem um pensamento em um dos livros dele, eu não vou lembrar agora qual era, né, uma das cartas que ele escreveu lá atrás, onde ele dizia que as disposições internas se adaptam às externas. Então você falou isso de forçar um sorriso para se sentir um pouco mais feliz. Ele falava a mesma coisa há 2000 anos. Tá vendo, gente? Como eu sempre cito Sêneca e vocês nem sabem. E tem um livro que eu já li... Na verdade, ele me citava, é porque eu infelizmente, eu nasci depois. Sêneca é um viajante do tempo. Então ele tá aqui ouvindo agora e vai voltar e fica esse loop. Claro. Mas tem um livro que eu já li chamado Previsivelmente Racional. Muito bom esse livro. Do Dan Ariely, eu gosto bastante. E lá ele cita uma pesquisa que eles fizeram onde mandavam pessoas colocarem um lápis na boca para meio que forçar um sorriso, né? Com diferentes tipos de forçada, né? Um mais, um menos e um neutro. E aí eles davam um questionário para a pessoa responder e quem estava forçando o riso costumava ter respostas mais positivas no questionário simplesmente porque estava forçando aquilo. Olha que loucura. Eu acho que tem uns estudos que mostram isso, né? Que a contração muscular do sorriso estimula o que? A ocitocina? Estimula... Não me lembro agora. Existe um cara que até você talvez goste muito de ler mais sobre ele, que chama William James. É um cara que foi o pai da psicologia americana. Eu não conheço. Ele dizia assim, ele foi meio maluco pra época, mas como todo grande gênio, muitas vezes foi passado por maluco. Ele falava assim, pessoal, a partir de agora a gente vai inverter. Não é o cérebro que produz respostas, não é a emoção que acontece no cérebro que produz respostas fisiológicas, é o inverso. É respostas fisiológicas que produzem emoção no cérebro porque o seu cérebro está lendo o seu corpo a todo momento. Nossa, que legal. E depois se descobriu, por exemplo, pessoas que são paraplégicos, não conseguem movimentar membro, eles não conseguem expressar muito a emoção, eles ficam em embotamento emocional, porque é muito difícil você pensar alguém com raiva que não se contrai assim, não faça raiva. É difícil você imaginar alguém feliz que não fique feliz com o rosto. Então o que ele falava na época, né? Isso foi muito interessante, cara, porque hoje na clínica a gente usa preceitos do James, claro que com pesquisas atualizadas, como por exemplo técnicas de respiração para ansiedade. Quando você tem um transtorno ou tem um ataque de pânico, alguma coisa, uma das coisas que acontece, o seu sistema noradrenérgico, de uma maneira geral, liga. Então você libera noradrenalina, libera cortisol, etc. E você fica com taquicardia, sudorese, respiração rápida. E isso entra num loop. Quanto mais o seu cérebro percebe que o seu fisiológico está aumentando, mais ele gera ansiedade em você por perceber que aquilo aumentou. Então se você quer causar um taquicardia e muitas vezes uma crise de pânico em alguma pessoa, basta você gerar uma aceleração de respiração nela. Se a pessoa ficar hiperventilando, vai aumentar. Não façam isso em casa, tá? Eu fiz uma vez em casa e postei lá no Instagram. Não façam isso, fui eu que fiz num ambiente controlado. Eu hiperventilei por 70 segundos e a minha frequência cardíaca chegou em 170 batimentos. Eu fazia isso antes da corrida da prova física do Exército. Eu tive ansiedade, cara. Ansiedade, e o contrário, curva. Né? E o contrário. Você mudar a sua respiração. Calmar. A respiração tem que ser mais longa, né? Porque daí a pressão arterial diminui, a frequência cardíaca diminui, essas informações chegam no cérebro e fala, opa, cérebro, tá tudo certo, tá calmo. Exato. Isso diminui a percepção de ansiedade. Sabe o que isso me trouxe aqui na cabeça? O pessoal que ficou mal, né, do Covid, eles tinham hiperventilação. E eu imagino que já é difícil, uma doença desconhecida e tudo mais, e a pessoa ainda tinha hiperventilação. Muitos quadros de ansiedade com os pacientes que tiveram, né, alguma
coisa grave com o Covid, e eu imagino muito por causa disso. Faz todo sentido agora na minha cabeça. Essa pesquisa que o Bruno citou é basicamente assim, você muda a sua fisiologia e o seu cérebro ele tá lendo. A gente chama isso de interocepção. Você sabe o que está acontecendo no seu organismo. Você está meio mal da barriga, alguma coisa assim, isso modula suas emoções. Então essa pesquisa mostrou que se você forçar o sorriso, isso meio que gera em você um aumento de bem-estar, um aumento de, não sei se significativo ao ponto de melhorar um transtorno psiquiátrico, creio que não, mas gera uma melhora ali.